Entre o natural e o sobrenatural, as teorias que tentam explicar o Yeti. No episódio anterior, mergulhamos nas origens do Yeti e nos relatos de exploradores que tentaram encontrá-lo entre os picos gelados do Himalaia. Agora, chegou a hora de descer ainda mais fundo nessa trilha gélida e assustadora, com evidências que muitos prefeririam manter enterradas. Durante décadas, pesquisadores e curiosos se dividiram em dois grandes grupos: os que tentam explicar o Yeti pela ciência e os que acreditam que a criatura ultrapassa os limites do que é natural. A teoria mais aceita pela ciência tenta justificar os avistamentos como confusão com espécies de ursos do Himalaia, como o urso tibetano ou o urso pardo do Himalaia, que podem andar brevemente sobre duas patas e deixar pegadas estranhas na neve. Em condições climáticas extremas, a neve derretida e recongelada pode alterar o formato dessas pegadas, fazendo parecer que pertencem a algo muito maior e desconhecido. No entanto, essa explicação racional não satisfaz todos. Muitos pesquisadores afirmam que os relatos vão muito além de pegadas. Há testemunhos de encontros visuais, ruídos estranhos ecoando nas montanhas, e até ataques registrados por tribos locais. Além disso, diversos alpinistas experientes relataram a sensação de serem seguidos por algo silencioso, que os observava das sombras, mesmo quando não havia mais ninguém na montanha. Aqui é onde as teorias mais sombrias ganham força. Teoria 1. O Yeti como remanescente de uma espécie ancestral. Alguns criptozoólogos acreditam que o Yeti seja um Gigantopithecus, um primata gigante que viveu na Ásia há milhares de anos, e poderia ter sobrevivido em regiões remotas e inacessíveis. O problema é que o Gigantopithecus era considerado quadrúpede. No entanto, teóricos sustentam que, por viver em isolamento absoluto, ele poderia ter desenvolvido o andar bípede, uma adaptação para sobreviver ao ambiente hostil e às neves profundas. Se isso for verdade, estaríamos diante de um fóssil vivo. Um ser que atravessou eras escondido do olhar humano, talvez como o último sobrevivente de uma linhagem esquecida. Teoria 2. O Yeti como entidade espiritual. Para os povos do Himalaia, o Yeti não é apenas um animal. Ele é uma entidade que transita entre o mundo físico e o espiritual. É comum que monges e xamãs locais descrevam o Yeti como uma manifestação das forças da natureza, uma espécie de guardião das montanhas. A presença dele seria um aviso, um sinal de que os humanos invadiram um espaço sagrado. Esse conceito não é muito distante de outras lendas globais, como o Sasquatch norte-americano ou o Chuchunia siberiano. Em todos os casos, essas criaturas aparecem em locais de difícil acesso, como se apenas os que ousam demais tivessem a chance, ou o azar, de encontrá-las. Algumas versões da lenda afirmam que o Yeti é invisível à maior parte dos humanos. Só aqueles com sensibilidade espiritual, ou que estão próximos da morte conseguem vê-lo. Há inclusive quem diga que o Yeti aparece para salvar, ou condenar, viajantes solitários. Teoria 3. O Yeti como experimento militar. Agora entramos no território das teorias conspiratórias. Durante a Guerra Fria, o Himalaia foi uma zona de grande interesse geopolítico. Chineses, indianos, soviéticos e americanos disputavam influência e acesso estratégico à região. Há documentos desclassificados que mostram que alguns governos chegaram a investigar seriamente os relatos sobre o Yeti, não por acreditar na criatura, mas por temer que fosse algum tipo de projeto biológico secreto. Imagine a possibilidade: laboratórios escondidos nas montanhas, experimentos genéticos conduzidos em ambientes isolados. Um ser criado para suportar frio extremo, dotado de força descomunal, mas que fugiu ao controle. Parece exagerado? Talvez. Mas há relatos de moradores locais que descrevem aparições do Yeti próximas a bases militares abandonadas, e até áreas em que o acesso foi proibido por décadas, sob justificativas vagas. Teoria 4. O Yeti como criatura interdimensional.
Entre as explicações mais fantásticas e perturbadoras está a hipótese de que o Yeti não pertence a este mundo. Alguns estudiosos do paranormal sugerem que o Yeti seria uma criatura interdimensional, que aparece apenas em certos momentos e locais, como se passasse por portais entre realidades. Isso explicaria o motivo pelo qual ele nunca foi capturado ou filmado de forma definitiva. Seria o Yeti uma sombra de outro mundo? Um observador? Um ser que cruza fronteiras entre o que entendemos como real e o que está além? Relatos de desaparecimentos estranhos nas montanhas, associados a luzes no céu ou a sensações de tempo distorcido, reforçam essas ideias. Em algumas versões, o Yeti seria um tipo de sentinela dimensional, impedindo que os humanos descubram passagens entre mundos. Essas teorias, por mais distintas que sejam, convergem em um ponto: o Yeti é um símbolo. Um símbolo daquilo que ainda não entendemos. Seja um animal perdido na imensidão, um espírito ancestral, um experimento, ou uma entidade de outro plano, ele representa o limite entre o conhecido e o oculto. E o mais assustador talvez seja isso: a ideia de que, mesmo em tempos de satélites, drones e inteligência artificial, ainda exista algo, ou alguém, que escapa completamente à nossa compreensão. Ecos do gelo, os encontros que nunca foram explicados. Por mais que cientistas e estudiosos tentem explicar o fenômeno, existem histórias que simplesmente escapam da lógica. Relatos que vêm de montanhistas experientes, tribos isoladas, caçadores solitários, todos descrevendo algo que parece impossível, mas é repetido com detalhes perturbadoramente parecidos. Em 1959, no norte da Rússia, aconteceu o que ficou conhecido como o incidente do Passo Dyatlov. 9 alpinistas foram encontrados mortos em circunstâncias tão bizarras, que até hoje ninguém conseguiu explicar. As barracas haviam sido rasgadas de dentro para fora, alguns corpos apresentavam fraturas internas graves, sem marcas externas visíveis, e outros foram encontrados sem os olhos, e, no caso de uma das vítimas, sem a língua. Havia vestígios de radiação em parte das roupas, e pegadas na neve que não pertenciam a nenhum dos integrantes do grupo. Entre as teorias propostas para o que aconteceu naquela noite gélida, uma se destaca até hoje: algo os perseguiu, algo que caminhava em 2 pernas, e os forçou a fugir desesperadamente no meio da madrugada, sem roupas, descalços, rumo à morte certa. Não era o Himalaia. Não era o Nepal. Mas era uma cordilheira gelada e isolada. E as semelhanças com os relatos do Yeti são grandes demais para serem ignoradas. Outro caso marcante veio de um militar norte-americano aposentado, que, em 1993, liderava uma expedição de reconhecimento no Butão. Ele conta que, após dias acampado em uma área remota da floresta montanhosa, começou a perceber sinais estranhos, frutas desaparecendo, pegadas grandes que surgiam à noite em volta do acampamento, até que, numa madrugada, ouviu um urro grave, animalesco, vindo da encosta. Quando se aproximou, viu uma silhueta bípede, peluda, com braços longos e um andar lento, mas firme. O ser o encarou por poucos segundos, e sumiu na neblina. Esse homem nunca mais voltou às montanhas. E jurou, até sua morte, que aquilo não era um animal comum. Mas nem tudo vem de exploradores. Algumas das histórias mais assombrosas vêm de quem sempre viveu lá. Xamãs tibetanos dizem que o Yeti não é um simples ser físico. Ele seria um guardião da montanha, um espírito ancestral, que se manifesta quando o equilíbrio do mundo natural está ameaçado. Para eles, quem vê o Yeti recebe um aviso ou uma maldição. Um relato pouco conhecido, mas documentado por pesquisadores franceses em 2002, veio de um monge budista, recluso nos arredores do mosteiro de Rongbuk. Ele contou que, durante a juventude, caminhava em uma trilha solitária quando se deparou com um ser peludo, de pele acinzentada, que o observava à distância. Ele sentiu uma estranha mistura de medo e respeito.
Disse que, ao invés de fugir, se ajoelhou, e o ser simplesmente desapareceu. Até hoje, aquele homem vive em silêncio, em meditação, como se tivesse recebido algo que nunca contou a ninguém. Esses relatos geram uma pergunta incômoda: e se o Yeti não for uma criatura comum? E se ele for algo mais antigo, mais ligado ao mundo invisível, a uma camada da realidade, que a ciência ainda não consegue tocar? Alguns estudiosos mais ousados sugerem que o Yeti, o pé grande das Américas e até o mapinguari da Amazônia são manifestações de uma mesma entidade. Um tipo de eco dimensional. Uma forma de consciência primitiva, moldada pelo medo, pela reverência à natureza e pela culpa humana. Isso explicaria por que tantas culturas, tão distantes entre si, possuem lendas sobre homens selvagens, peludos, de força descomunal e comportamento ambíguo, às vezes protetores, às vezes caçadores. E ainda quem vá além. Nos arquivos não divulgados da CIA, há relatos, agora parcialmente desclassificados, de operações secretas no Himalaia durante os anos 1960 e 1970. Oficialmente, eram missões de espionagem contra bases chinesas. Mas há trechos censurados que mencionam anormalidades biológicas e formas de vida desconhecidas. Um dos relatórios fala de uma equipe que sofreu perda total de contato após relatar movimentos em altitude elevada, incompatíveis com humanos. Nenhum dos corpos foi recuperado. Será que o Yeti é um erro da natureza? Um resquício de um passado evolutivo esquecido? Ou estamos diante de algo que não deveria ser visto, mas que insiste em se mostrar, quando o mundo natural está prestes a perder seu equilíbrio? O fato é que, enquanto houver montanhas intocadas, trilhas inexploradas e neblinas densas cobrindo o topo do mundo, o Yeti continuará sendo avistado. Continuará deixando rastros. Continuará alimentando o medo e a fascinação de todos que ousam olhar para o abismo gelado da Floresta Branca. E se, um dia, você se aventurar a escalar uma montanha sagrada, ou se perder no meio de uma nevasca implacável, bem no coração gelado do Himalaia, e então ouvir passos pesados e arrastados se aproximando na escuridão, o que você faria? Pare. Respire fundo. Silencie seu coração. Pergunte a si mesmo: aquilo que avança em sua direção é apenas um animal selvagem, ou seria algo que um dia foi humano, mas que agora já não pertence a este mundo? Se histórias como essa mexem com sua curiosidade e alimentam seus pesadelos, inscreva-se no canal Sussurros do Medo. Aqui, as sombras ganham voz e o desconhecido sussurra segredos que você não vai querer perder.